Olá, bem-vindos de volta. Como é que vocês estão? Estão bem? Que bom. Vamos estudar, então, vamos dar continuidade, né? Na nossa última aula, nós vimos um pouquinho da história dos números, da importância dele, do porquê dos números, né? De como eles foram surgindo a partir da nossa necessidade, né? Da necessidade real do homem, né? Da importância deles no processo de contagem, no processo de agrupamento. E aí nós vimos um pouquinho sobre o surgimento dos números negativos e como que foi para esses números serem aprovados como entes matemáticos. Nós vimos os primeiros povos aí, ou os povos mais importantes que contribuíram para, vamos dizer assim, para a expansão desse conjunto dos números positivos e negativos, que para nós o nome é conjunto dos números inteiros, ok? Então, existem números que vêm antes do zero. Vocês lembram que o primeiro conjunto numérico que nós estudamos foi o conjunto dos números naturais. E lá no conjunto dos números naturais, nós só temos o zero e os números positivos, né? É um conjunto infinito. Então, a gente tem aqui uma setinha, olha, indicando, né, que ele vai crescendo. Nós temos aqui o marco zero, e para a direita os números vão aqui aumentando. As reticências, né, indicam, né, que esses números vão aumentando infinitamente. Nós sabemos que os números naturais eles são infinitos. Mas e aí? Será que aqui do lado esquerdo nós temos também números? Então vamos lá. Vamos pensar, que números podemos usar para responder os seguintes probleminhas? Olha só. Olha essa questão. Maria Eduarda tem R$ 80 no banco e realiza uma compra no valor de R$ 110. Como vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? Se ela só tinha R$ 80 e ela está devendo 110, o saldo dela no banco vai ser representado com qual sinal matemático? Positivo ou negativo? Vamos ver uma outra situação. Até o momento, o Sport marcou 40 gols e sofreu 48 no Campeonato Brasileiro. Qual o saldo de gols do Sport? E aí? Os meninos vão adorar essa questão e já sabem como responder, né? Ele marcou 40 gols e sofreu 48. O saldo de gols dele vai ser positivo ou vai ser negativo? Vejam que algumas situações na aula passada, eu disse para vocês que os conjuntos eles foram sendo ampliados porque havia necessidade do homem de representar quantidades que os conjuntos até então, os que já existiam, não dava a ele essa possibilidade. E é por isso que os outros conjuntos vão surgindo. Então, você veja, por exemplo, essa subtração aqui, 2 menos 10. Existe algum número natural que seja solução para essa subtração? A gente sabe que numa subtração, né, para que ela seja possível, o minuendo tem que ser maior que o subtraindo, né? Então, durante muito tempo, problemas desse tipo foram considerados sem solução, porque não se admitia uma subtração como essa, onde o minuendo era menor que o subtraindo, né? Então, subtrações desse tipo, que não tinha solução no conjunto dos números naturais,
Agora, elas terão solução no conjunto dos números inteiros, tá? Então, para solucionar problemas como esses, mulheres e homens do passado precisaram pensar em outro conjunto de números, já que os números não eram suficientes para responder questões como esta. Então, um saldo bancário negativo, um saldo de gols negativo, uma subtração como esta, né, não tinha solução no conjunto dos números naturais. E é por isso que ele precisou ser ampliado para que surgisse agora uma solução para eles dentro deste novo conjunto que estamos começando a estudar. Então, depois de um trabalho de muitos séculos, os matemáticos organizaram o conjunto dos números inteiros, que representamos pela letra Z. Né? Então, nós vimos no nosso encontro anterior que o conjunto dos números inteiros ele só foi admitido no século XVIII. Então, 1700 para cá, recente, né? Deu muito trabalho para ser aceito, porque não se concebia a ideia do número negativo, e nós vimos que ainda hoje há resistência em algumas pessoas com relação aos números negativos, né? Então, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, que corresponde aí à letra inicial da palavra número em alemão. Zahl. A professora não vai falar em alemão porque ela não sabe, né, gente? Vai que eu traduzo errado. Então, mas então é por isso que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, tá? Ok. Então, o conjunto dos números inteiros, Z, é a união dos números naturais, N, que nós já estudamos, com os números negativos. Então, os números naturais que nós estudamos só tinha 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Reticência. Mas agora foram acrescentados à esquerda do zero os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. Formando, então, aqui, olha, o conjunto dos números inteiros. Então, à esquerda do zero, agora existem números. E esses números são negativos, certo? O zero, na verdade, o zero não é um número natural, pois ele, por si só, não serve para contar, que é a principal função dos números naturais, né? A gente falou na aula passada, né? Que os números naturais são resultantes do processo de contagem. Porém, né, é uma outra confusão, né? A gente sabe que o zero foi o último algarismo a ser criado, porque aí a confusão era como representar a ausência de valor. Então, aí a ausência de valor é representada pelo algarismo zero. Então, optamos por mantê-lo no conjunto N, apesar dele não ser natural, porque ele não é resultante de um processo de contagem. Mas aí, ele também é o fiel da balança no conjunto dos números inteiros, porque aí a mesma quantidade de números positivos que nós temos à direita é a mesma quantidade de números negativos que nós temos à esquerda do zero. Ok? Agora que já sabemos o que é um número inteiro, vamos pensar nas seguintes questões. É melhor dever R$5 ou R$30 ao banco? Lembra, quando falarmos em débito, em dever, nós vamos utilizar sempre o sinal negativo. E por que essa pergunta, se é melhor dever R$5 ou R$30 ao banco? Porque quando dois números são negativos, o maior é o que está mais perto de zero, tá? Quando nós temos dois números negativos, o maior é o que está mais perto de zero. Então, menos 5 é maior do que menos
30. Tá? Então, aí a pergunta é melhor dever R$ 5 ou R$ 30 ao banco? Está mais quente quando a temperatura é menos 5 graus Celsius ou quando é 1 grau Celsius? Aí, quando um número é positivo e o outro é negativo, o maior é sempre o positivo. Vão lembrando dessas regrinhas, tá, gente? Essas regrinhas para fazer a comparação de números inteiros. Quando dois números são negativos, o maior é o que está mais perto de zero. Quando um número é positivo e o outro é negativo, o positivo é sempre maior, tá? E o que é mais satisfatório para um time de futebol? Um saldo negativo de 8 gols ou um saldo nulo? Aí vem a outra regrinha. O zero é maior do que todos os números negativos, ok? Então, o zero é maior do que todos os números negativos. O número positivo é maior do que os números negativos. E quando os dois números são negativos, o maior é o que está mais perto de zero. Então, é melhor dever R$ 5 do que dever 30, ok? Olha só. Representação e comparação de números inteiros. Quem é maior, 2 ou 3? Aqui vem uma outra regrinha, mas essa vocês já sabem, né? Quando se trata de números naturais, né? De números positivos, vocês já sabem quem é maior, quem é menor, né? Mas só para fechar, quando os dois números são positivos, o maior é o que está mais distante de zero. Então, quem está mais distante é o 2 ou é o 3? Espero que tenham respondido que é o 3. Então, nesse caso, 3 é maior do que 2. Lembrem-se, quando os dois são positivos, o maior é o que está mais distante do zero. Ok? Agora, quem é maior? Menos 2 ou menos 3? Aí é aquilo que eu falei há poucos segundos atrás. Se os dois forem negativos, quem está mais perto de zero é maior. Então, menos 2 é maior do que menos 3. Tá bom? Quem é maior? Menos 4 ou 1? Aí, você olha aí nessa tabelinha, né? E pela regrinha que eu já falei para vocês, se o número é positivo, ele é sempre maior do que o número negativo. E aqui tem a sistematização, né, da comparação entre números inteiros. Quando comparamos dois números inteiros negativos, como definir qual deles é o maior? Positivos, como definir qual deles é o maior? Sendo um positivo e o outro negativo, como definir qual deles é o maior? Sendo um negativo e o outro nulo, qual é o maior? Sendo um nulo e um outro positivo, qual é o maior? Né? Tem um outro caminho também que a gente pode já encontrar. Olha só. Números opostos ou simétricos. Veja a representação geométrica dos números inteiros na reta abaixo. Então, olha só. Aqui eu tenho o fiel da balança, que eu vou chamar o zero de fiel da balança, tá? Porque ele divide ao meio os positivos dos... Ou melhor, separa, né? Exatamente ao meio. Os positivos dos negativos. Aqui, você observa que o 4 é o oposto, mais 4, tá? É o oposto ou o simétrico de menos 4. Ângela, como eu faço para saber se dois números são opostos ou simétricos? Os números, eles são opostos ou simétricos quando eles estão a uma mesma distância do zero. Então, se eu for contando aqui, olha, do 0 até o 4 positivo, eu tenho 1, 2,
3, 4 unidades. Se eu contar do 0 até o menos 4, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Então, ambos estão a uma mesma distância do 0. Quando isso acontece, eu digo que os números são opostos ou simétricos. Por exemplo, se eu pegar o menos 2 com o 2, são simétricos. Se eu pegar o menos 1 com o 1, são simétricos. Se eu pego o menos 3 com o mais 3, também são simétricos. E aqui, olha só, quando dois números são simétricos, eles têm o mesmo módulo, ou seja, eles têm o mesmo valor absoluto, tá? Então, chama-se de módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância entre esse número e o 0 na reta numérica. E aí nós indicamos o módulo através dessas duas barrinhas verticais. Por exemplo, módulo de menos 9 é 9. Por quê? Porque a distância do menos 9 até o 0 equivale a 9 unidades. Módulo de 13 é 13, porque a distância do mais 13 até o 0 é 13. Um detalhe, tá, gente? Toda vez que o número não tiver precedido de sinal, você considere esse número positivo, tá? Quando ele for negativo, ele sempre virá acompanhado do sinal de menos, ok? Aqui, o módulo de 2 menos 10. Você vai contar e a distância de 2 até o menos 10 vai dar 8. Então, o módulo é 8, certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Eu vou colocar mais alguns exemplos, vou fazer mais um videozinho com alguns exemplos para a gente determinar o módulo de um número, fazer comparações entre dois números, que é para vocês fixarem bem o conteúdo.